Mais uma vez, irmãos, os cumprimentamos com a paz do Senhor. Estamos novamente reunindo para mais um trabalho, mais um culto de adoração a Deus. Como eu disse ontem, eu aqui e os irmãos aí, em vossos lares, Deus aí e Deus aqui. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então, nós estamos fisicamente separados, mas espiritualmente estamos unidos. Oremos. Soberano, eterno e maravilhoso Pai, Deus de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, magnífico, santo, Criador dos céus e da terra, à tua mão direita está teu amado Filho, aquele que um dia tu disseste: é o meu Filho amado em quem me dá prazer. E é em nome dele que nós estamos aqui, como a ele mesmo disse: tudo o que pedires ao Pai em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, Pai, em nome do teu Filho, nós rogamos neste momento a tua graça, a tua proteção, que o teu Espírito esteja nos inspirando, que possamos estar louvando o teu nome com louvores e também transmitindo uma palavra nesta noite mais uma vez. Pai, abençoe a todos quantos estão conectados conosco para este culto. Abençoe a todos quantos irão ouvir e ver. Que a palavra toque aos corações. Que a palavra diz que o crer vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Que nesta noite a palavra possa compungir os corações e que possamos sentir a presença do Senhor e que possamos aprender mais com a tua palavra. Abençoe a toda a tua igreja, em toda a terra, em todo o Brasil, aqui em Conchal, em todas as cidades. Abençoe a igreja, Senhor, o teu povo que não estão podendo congregar na casa de oração, mas está nos seus lares, que é a igreja de cada um. Pai, nós pedimos a graça, a proteção, para o teu nome ser glorificado. No nome de Jesus assim pedimos e agradecemos desde já, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvamos ao Senhor com o hino de número 26 da nossa harpa cristã. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se a triunfal multidão que cantando a
linda. Ruas de ouro, muro de puro jaspe, as portas da cidade são de pérolas. Muito linda esta cidade, para os salvos habitar ali, aonde é a casa do Pai. E Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. É nessa cidade gloriosa que é a casa do Pai. E nós estamos preparando para mudar para esta casa. Ainda mais um louvor dentro do mesmo assunto. 123 do nosso seminário, da nossa arte. 123. Um dia Cristo voltará. Um dia Cristo voltará. Estaremos lendo uma palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Verso 52 a seguir. É uma leitura, um capítulo que tem 58 versículos. Nós vamos começar no versículo 52, que está dentro já do assunto dos dois louvores que nós cantamos. Diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos,
ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós meditaremos esta noite o que acontecerá quando Jesus voltar. É um acontecimento extraordinário. Nunca aconteceu no mundo algo igual irá acontecer. Oremos, Pai, mais uma vez, Senhor. Já louvamos teu nome, cantando. Já lemos esta leitura, o qual estaremos, através desses primeiros versículos, adentrando dentro de um assunto extraordinário que é a vinda do Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, porque nós cremos na tua palavra, cremos no arrebatamento da igreja, cremos na volta do Senhor para buscar os seus escolhidos. Por isso estaremos nesta noite falando neste assunto. Nos dê a graça, nos dê a vitória, que o teu Espírito nos inspire, que nós possamos compreender claramente, Senhor, as coisas que breve devem acontecer. Para a glória tua, pedimos isso, Pai, em nome do Senhor. Amém. Os irmãos que estão cooperando conosco, o conjunto estará louvando ao Senhor. Queremos cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor e aos demais ouvintes com uma boa noite. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta noite. E estamos em continuação nos hinos que foram louvados já, na palavra que foi lida. Os hinos que preparamos também têm a ver com a palavra que foi lida nesta noite. Vamos meditar um pouco na nossa Jerusalém, que é onde vamos morar, né? Ontem já veio a palavra que o pastor trouxe pra gente, porque para nós subirmos lá precisamos cumprir aquilo está escrito na palavra que o pastor falou ontem para nós, né? Aqueles que puderam ver a live, ouviu a palavra, ela vai complementar hoje, né? Sobre isso que já está acontecendo até agora no momento. Vamos louvar ao Senhor juntamente conosco. Jerusalém, Jerusalém.
Adora, Senhor, novamente conosco. E agora essa canção fala o que vai acontecer quando o Senhor voltar. Medite na letra. Muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está
Aí está, queridos, os louvores, tanto os 2 louvores da harpa cristã, quanto o louvor do grupo, está dentro do assunto da leitura da palavra do Senhor que já nós lemos. É muito importante, nós temos aqui o que acontecerá quando Jesus voltar. Nós lemos em São João capítulo 14, ele dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E ele foi preparar lugares. E virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Essa é uma realidade, uma verdade pura e clara para aqueles que crêem. É claro que no mundo tem pessoas que não acreditam nessas coisas. Não acreditam na vida de Jesus. Alguns até dizem que nem acreditam que existe Deus. Mas a importância é essa, que está escrito. E Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então ele disse que ele ia e voltaria para nos buscar. E eu quero ler alguns versículos da palavra de Deus que está dentro do assunto. Quando nós lemos em Apocalipse, no capítulo 1, nós encontramos que revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. Está dentro do assunto. Brevemente deve acontecer. Nós já estamos em 2020, da era cristã. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, para o direito de ser salvo e morar com ele no céu. Então deve acontecer. Daí o verso 2 diz assim: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Verso 3: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Nós encontramos 1 Pedro capítulo 4, verso 7. 1 Pedro capítulo 4, verso 7, diz assim a palavra do Senhor. Eu espero um pouquinho para os irmãos achar. 1 Pedro 4, 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Olhem bem. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Está próximo o fim de todas as coisas. Mas que coisas são estas? Nós olhando para o mundo hoje, muitas atividades do mundo já parou. Está tudo parado, lutando para voltar, para reorganizar. Chegará um dia que vai parar de vez. Tudo, porque vai desaparecer um povo da terra e que nunca houve isso. Nunca houve um dia igual o dia que a igreja for arrebatada da terra. Para aqueles que estiverem vivos e que não subir, será um dia de tristeza, de horror. Mas para aqueles que estiver preparado, será uma alegria inexplicável. Estaremos sendo arrebatados para estar com ele no céu. E nós encontramos em São João capítulo 5, versos 28 e 29, que também está no assunto. Diz assim a palavra: não vos maravilheis disso, porque vem a hora
em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Segundo esses dois versículos, morre duas qualidades de pessoa: salvo e não salvo. Morre pessoas salvas e perdidas. Olhem bem. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Prosseguindo a palavra, que nós, voltando para o texto lido em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 52. Olhem bem, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo escrevendo, num momento, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aí tem uma pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas aqui o alívio: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo disse, o versículo, os mortos ressuscitarão num corpo glorificado e nós seremos transformados, ele se referia, porque naquela época ele ainda estava vivo. Então, se Jesus voltar agora, descer agora, nós que estamos vivos não vamos preceder. Nós vamos para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 13. Está inserido dentro do mesmo assunto. Então diz aqui, não quero acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Trata dois assuntos: ressurreição daqueles que estão mortos e a vinda de Cristo. Olha aí: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, olha aqui, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Não seremos transformados antes. Os que estão, quando fala dorme, não quer dizer o sono, é a morte. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, antes de chegar, ele disse: Lázaro dorme. Daí os discípulos disseram: mas se dorme, tá bom, tá dormindo. Disse: não, ele morreu. Então tem o sono físico, que é o descanso, mas tem a morte, que é um sono, que só tem um que acorda. Só Deus, só Jesus pode. Lázaro há 4 dias morto no sepulcro, Jesus chegou e disse: Lázaro, vem para fora. E ele acordou ele. Queridos, então os que estão no sepulcro, a Bíblia trata assim, que estão dormindo. Alguém até não acredita nem que o Espírito volta a Deus, que está ali mesmo no cemitério, dormindo ali. O pó está ali, mas o Espírito
o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus. Então, o grande apóstolo Paulo escreveu essas palavras. E ele diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e, olha bem, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O que é morrer em Cristo? Morrer salvo. É aceitar Jesus, viver uma vida correta, esperando a vinda dele, para qualquer momento ser arrebatado, ou tombar aqui, sepultar o corpo ali, mas o espírito volta a Deus e vai para o paraíso, e fica lá esperando até o dia da ressurreição, para um corpo glorificado, e ele voltar para o corpo glorificado. Aí diz aí, depois nós, os mortos ressuscitam num corpo glorificado, depois nós, ou aqueles que estiverem vivos, né? Olha aí, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, eu ouvi alguém dizer ouviu alguém pregando dizendo que sepulcro nenhum vai abrir, não, que não vai acontecer nada disso. Tudo que aconteceu com Jesus, Jesus morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, e o sepulcro está aberto, e não foi homem que abriu, desceu os anjos, abriu o sepulcro e Jesus saiu num corpo glorificado. E na vinda dele, todos aqueles que é salvo e que estão lá no sepulcro, o corpo, os restos mortais. Tem pessoas que não acreditam, acham isso impossível. Mas Deus, para ele, nada é impossível. Haveria alguma coisa impossível a Deus? Eu há pouco tempo até falei e me lembro que eu vou repetir. Eu estava vendo uma reportagem, ou melhor, um filme, lá no Alasca. Uma família que morava lá no meio daquela mata, e tinha um lugar bem alto, assim, que o dono daquela terra, ele subia num lugar bem alto, de lá ele fazia as rezas dele, a oração dele, e ele disse para a família: um dia que eu morrer, eu quero que vocês levem meu, não quero que sepultem, quero que o corpo seja cremado, e quero que vocês venham aqui nesse monte e joguem a cinza aqui. E ele morreu, a família fez isso, né? A família fez isso. Cremou o corpo, pôs numa caixinha, subiram lá, mãe, filha, esposa, né? A família chegou lá e dizia assim: aqui que ele rezava, aqui que ele gostava de vir, nós estamos aqui atendendo um pedido do meu pai. Pegava o pó assim e jogava. Aí alguém disse: no dia da ressurreição, Deus fez o homem do quê? Do pó da terra. Então cremou, virou pó, mas naquele dia aquele pozinho lá, não pensa vocês que aquele pozinho desapareceu, não. Aonde ele caiu está lá. No dia da ressurreição, o corpo volta de lá. Agora, se morreu salvo, maravilha, ressuscita na primeira ressurreição. Na primeira, tem a primeira e a segunda ressurreição. Os salvos faz parte da primeira ressurreição. Tem a segunda ressurreição. São João capítulo 5, versos 28 e 29, nós vimos ali: os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e se todos os mortos ouvirão a sua voz, irão sair. Só que primeiro os salvos, depois os não salvos. Os salvos saem para a vida eterna, para o gozo eterno. O perdido, não. Eles continuam ali. E é incrível. Ainda hoje eu estava meditando para pregar isso. E a Bíblia que fala isso. E nós encontramos em Apocalipse uma palavra extraordinária que nos fala sobre isso.
Quando lemos aqui em Apocalipse capítulo 20, nós encontramos no capítulo 20, que trata do assunto: Satanás é amarrado por 1000 anos e os fiéis reinarão com Cristo. Eu não estou misturando. Quando acontecer esse capítulo aqui, o que está escrito nesse Apocalipse 20, a igreja já está com o Senhor no céu, já está com Jesus no céu. E aqui ele vai descer com a igreja para amarrar. Olha, Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinarão com Cristo. Assim que a igreja for arrebatada, os fiéis serão levados ao céu, os crentes genuínos, os crentes fiel serão arrebatados. E após o arrebatamento, nós estamos aqui. O que acontecerá quando Jesus voltar? A igreja arrebatada vai estar com ele no céu, num espaço de 7 anos, que é as bodas do Cordeiro. Mas durante esses 7 anos, a partir do momento que a igreja sair, vai haver um pandemônio no mundo. Todas as emissoras de rádio, FM, AM, televisão, internet, vai ter uns dias que o povo não vai nem dormir, não vai ter sono, vai ficar acordado assim, desesperado com o acontecimento. Se você não acreditar, fica aí para ver. E aí acontecerá assim a grande tribulação. O rei feroz de cara vai tomar posse, vai cumprir o que está em Apocalipse capítulo 6, o cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. Os acontecimentos. E vai desenrolando, mas chegando ao capítulo 20, vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Ele desce com a igreja, tá? O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 é a besta e o falso profeta. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 é Jesus, que está aqui, ó. E ele vai descer com a igreja. Olha só, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguia o exército que no céu em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele os regerá com vara de ferro, e ele mesmo é que pisará o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E olha bem, e na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todos pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne livres, servos pequenos e grandes. E vi a besta e os da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, 2 homens, que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos no lago de fogo. Olha aí, olha bem, de fogo. Oh, que coisa terrível! Esses 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Olha bem, 2 homens vão inaugurar o lago de fogo.
Só que eles vão ficar 1000 anos sozinhos os dois lá. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Olhem bem, ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E a igreja reina com Cristo, tá? A igreja com ele. Nesse acontecimento nós vamos estar lá junto com ele. Olha bem, e por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha aí, olha aqui, eu disse que as pessoas que morrem sem Deus, ele faz parte só na segunda ressurreição. Olha o verso 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. O que acontecerá? A igreja sai com Jesus, vai para as bodas do Cordeiro. São 7 anos na Nova Jerusalém. Jerusalém, acabou de cantar. Essa Nova Jerusalém, nós vamos morar nela. 7 anos a igreja está lá. Aí Jesus desce para prender Satanás com todos os demônios e pôr no abismo. Pegar a besta, o falso profeta, que durante os 7 anos enganou, matou. Porque quem ficar aqui, os que ficarem, que não foram arrebatados, muitos vão ser salvos ainda, porque se ele não aceitar o sinal da besta, ele mata. E aqueles que não negaram o nome de Jesus vão ser mortos e vão ser salvos. Só que eles vão ressuscitar e vão gozar o milênio junto com nós. Mas a besta e o falso profeta, que 2 homens, vão inaugurar o lago de fogo. Esta é uma verdade que quase não se fala, porque muitos nem acreditam nisto, mas é realidade. Então, o que acontecerá quando Jesus voltar? Olha os acontecimentos. As pessoas que estão mortas, que morreram sem Deus, se Jesus voltar agora, a igreja vai para o céu. E já haverá uns dias de tumulto, de coisas terríveis no mundo, mas logo esses 2 homens tomam o poder e começa Apocalipse capítulo 6. O cavalo branco, falsa paz, falsa religião. O cavalo vermelho, guerra. O cavalo preto, fome. O cavalo amarelo, morte. E o cavalo amarelo, a Bíblia diz assim, que a 4ª parte da humanidade vai morrer. E o inferno segue. Todos que morreram, os mortos do cavalo branco, nenhum vai para o céu. Eles vão morrendo e indo para o inferno. A 4ª parte está na Bíblia. E muitos não gostam que fale de Apocalipse, que tem medo. Nós não temos medo, nós ficamos felizes porque nós temos a nossa salvação garantida. Então eu estou fazendo um resumo aqui, lendo Bíblia. E os que morreram sem Deus, irmãos, que estão no sepulcro, o corpo e o espírito estão no inferno, porque nós lemos lá, todos ouvirão a sua voz e ressuscitarão, um para a vida eterna e outro para a condenação. Só que os salvos ressuscitam na primeira, os perdidos só vai ressuscitar depois dos 1000 anos. Se ele já está lá no inferno, olha só, pessoas que já morreram estão lá no inferno. Sem Deus está lá no inferno. E eles
vai só ressuscitar. Vou mostrar na Bíblia, eu não estou falando besteira aqui. Segue aqui no capítulo 20, o juízo final. Então, olha aqui. Eles não, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Agora vejam bem, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, que é a separação eterna de Deus, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Depois do 1000 anos é o juízo final. Depois do milênio, Satanás é solto por um pouco de tempo e haverá a última batalha. E aí o que vai acontecer? Está aqui no capítulo 20, o verso 11. O juízo final. Olha agora. E vi um grande trono branco. Tudo isso vai acontecer só depois que a igreja sair. Então, o que acontecerá quando Jesus voltar? Nós estamos falando o que vai acontecer. A Bíblia está dizendo, então está aqui. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. Pessoas que morreram no mar, nunca foi encontrado. Vocês se lembram que há uns tempos atrás aí, um submarino, esqueci o país que é aí, que um monte de soldado dentro, não achou até hoje, está tudo no fundo do mar, dentro, as ossadas dentro do submarino. Deu para entender? Olha aí, e deu o mar os mortos que nele havia. Quantos que morreram no mar que nunca foi achado? E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte, nós vemos na leitura, morte, aonde está o teu aguilhão? E a morte, e o inferno, dera os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Até o inferno de hoje, que os pecadores sem Deus descem para lá. Até ele vai para o lago de fogo. Pega com o inferno e tudo e joga no lago de fogo. E a morte, não vai matar mais ninguém. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aí o verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E isso tudo vai acontecer. O que acontecerá quando Jesus voltar? Primeira coisa, volta, arrebata a igreja. Aí os acontecimentos, os 7 anos da grande tribulação. Vai morrer a 4ª parte de fome, de peste, de terremoto. Essa coronavírus que está matando aí é 2020. Iniciou com uma demonstração para o mundo o que vai acontecer depois que a igreja sair daqui. É uma demonstração. Deus não faz nada sem avisar o povo. Isso aí não foi Deus que ponhou no mundo essa praga. Não, Deus não põe doença em ninguém. Pelo contrário, diz: eu sou o Senhor que sara. Mas por causa do pecado, por causa da humanidade, não olha para Deus. É como a Bíblia diz no Salmo 9, o verso 17: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. A igreja sai. Satanás, a besta e o falso profeta é um trio. O capeta, Satanás e 2 homens. Eles vão fazer os horrores. E as pragas vai cair no mundo.
o apocalipse vai acontecer. E esse coronavírus parou o mundo. Parou o futebol, parou o basquete, parou o vôlei, parou a natação, parou tudo. Parou. Você já pensou se alguém falasse, vamos parar um pouco com o futebol? Misericórdia. Parou tudo. Tá todo mundo aí, ó. Estão querendo até voltar, mas a torcida nem pode ir lá. Tá? Desesperado. E um dia vai acabar. Pedro disse, já está próximo o fim de todas as coisas. Todos que praticam no mundo hoje, vai chegar um dia, Deus vai zerar. Vai zerar. Entendeu? Então, tudo isso, o que acontecerá quando Jesus voltar? A igreja, Jesus voltou, a igreja saiu daqui, a besta e o falso profeta, que é uma trindade satânica. Nós temos uma trindade benigna, Pai Jeová, Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. É a divindade, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, na divindade divina. Agora a maligna é Satanás, a besta e o falso profeta. É 3, o diabo e 2 homens. Vai mandar, vai destruir. Quem não adorar a imagem dele, ele corta a cabeça, joga para as feras. Entendeu? Vai acontecer tudo isso. Depois, o que vai acontecer quando a igreja sair? Então, querido, quando nós fomos tirados daqui, esse que está acontecendo agora é uma fagulha. E para concluir, o Espírito Santo não me deixou que eu deixasse de ler o que eu estou dizendo. A igreja sai. O que acontecerá? Eu já comentei o que vai acontecer. Então Apocalipse capítulo 6 começa assim, ó. E havendo o cordeiro aberto num dos seus selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, ou querubim que dizia com voz de trovão, vem e vê. E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Alguém diz que esse cavalo branco é Jesus, nada disso. O capítulo 19 é Jesus, mas aqui é um homem. É um homem. Ele vai assumir o governo, vai implantar uma paz mundial. 3 anos e meio ele vai conseguir. A besta, o falso profeta. Uma só moeda. Uma só moeda. Tem muita gente que tem dinheiro estocado aí, guardado, vai perder tudo, porque não vai valer. É uma moeda só. Entendeu? Se você não acreditar e você estiver vivo, que alguém vai morrer antes disso. Se estiver vivo, se ficar, vai dizer, nós ouvimos isso e não quisemos atender. Ele vai mandar. Só que durante 3 anos e meio, vai chegar um ponto que eles vão dizer assim, ih, agora sim, uma moeda está resolvido o problema do mundo, paz e segurança. Ah, é? Paz e segurança. A Bíblia diz, virá repentina destruição. Então, quando eles achar paz e segurança, e o que acontece? Aí vem o verso 4. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. A guerra começa. E quando começa uma guerra, logo a coisa que acontece, acaba a comida, o transporte. Aí vem, o que acontece? O cavalo preto, a guerra traz fome, o que não morre não vai ter o que comer. Aí diz assim, olha bem, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê, e olhei, eis um cavalo preto, e o que estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Olha só, esse problema do coronavírus, fica em casa, morro de fome. Quantos que ficou em casa e agora estão aí gente levando cesta básica, correndo, mas vai chegar aquele dia que não vai ter cesta básica. A fome. Cavalo preto. Comida vendida por medida. Isso depois que a igreja sair. O que acontecerá quando Jesus levar a igreja?
Isso daqui. Aí, tudo bem? E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei, eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno os seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com a espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Olha só, a quarta parte, na época que ele surgiu, a quarta parte, olha, vou ler de novo. O inferno seguia, e olheis, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Olha só. A quarta parte da terra vai morrer, vai todo para o inferno. Está falando aqui. Todos que estão morrendo aqui na ação desse acontecimento, o inferno vai atrás assim, ó, seguindo. Irmãos, isso não é brincadeira. O que acontecerá quando Jesus levar a igreja? Esses acontecimentos. E é duro que tem alguém, isso é mentira, imagina que vai acontecer isso. Fica aí. Quantos que morreram pensando que não tinha inferno, estão no inferno agora? Queridos, está escrito, passa os céus e a terra, mas o que está escrito nesse livro, querido, não passa não. Se você acreditar é isso, se você não acreditar é isso. Mas tudo isso vai acontecer. Quando a igreja sair e alguém ficar, ele já sabe, diz, ficamos. E agora a grande tribulação. Naquele dia muitos não vão negar o nome do Senhor. Muitos vão morrer. E alguém usa dizer que vai ser salvo pelo seu próprio sangue. Não. Vai ser salvo pelo sangue de Jesus. Mas vai derramar, sabe por que eles têm que derramar o sangue deles? Sabe por quê? Porque eles não acreditaram no sangue de Jesus. Eles não confiaram no sangue de Jesus. Não acreditaram que o sangue de Jesus purifica de todo pecado. E por isso que eles vão passar, vão derramar o seu sangue. São como ser batizados no seu próprio sangue. Não vão, entenderam? Essa é a realidade após a vinda de Jesus para nos levar. Pergunta para quem está do seu lado: irmã, está pronto para o arrebatamento? Está pronto para subir antes desses horrores que vai acontecer no mundo? Está pronto? Esta é a realidade. Acredite, se não acreditar, nem por isso deixa de ser. Tá? Então uma mensagem dessa, ninguém vai dizer glória a Deus, aleluia, né? Mas tem alguém tremendo, que essa palavra tocou, tem. Porque não tem como escapar. Como escaparemos nós se não aceitar a Jesus? Como vamos escapar da grande tribulação? Como vamos escapar do lago de fogo? Como vamos escapar da morte eterna? Aceitando Jesus como Salvador para morar no céu. Ele é a salvação. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Às vezes eu medito as pessoas que não crêem. Vocês acham que Jesus, ou melhor, vocês acham que o Pai, Deus Jeová, o ancião de dias, aquele que criou todas as coisas, e o Filho estava junto? João escreveu em São João capítulo 1, diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus estava lá e disse, tudo que se fez, nada se fez sem Ele, mas o Pai é o grande arquiteto que arquitetou todas essas coisas. Notem bem, fez o homem à sua imagem e semelhança. De repente o homem peca, Satanás toma conta. É brincadeira. Deus fez uma brincadeira, enviar o seu filho para fazer o que? História. Enviar o seu filho, ir para o ventre da virgem, ficar ali 9 meses, criar um corpo, nascer na manjedoura, crescer, sofreu tanto que ele sofreu, apanhou, cuspido no rosto, coroa de espinho,
pregado numa cruz, depois de morto, atravessaram o seu lado, saiu água e sangue. Para que isso? Para livrar eu e você do lago de fogo, livrar eu e você da grande tribulação. Se ele não passasse por isso, não tinha salvação. Mas ele passou por isso para salvar eu e você. Isso não é brincadeira, querido. Não é brincadeira isso. Tudo que eu estou falando, nós estamos livres disso porque aceitamos Jesus, que é o Salvador, que foi preparar lugar e um dia voltará para nos buscar. Aleluia! Quem pode estar do outro lado, dê glória a Deus se você está salvo. Mas se não está salvo, diz assim: Deus, tem misericórdia de mim. Aleluia, aleluia. Querida que me ouve, que ainda não aceitou Jesus, eu não estou contando piada aqui para você, e eu não estou inventando história da caronchinha para você. Estou pregando verdade, o que acontecerá no mundo quando Jesus tirar a igreja. Leia a Bíblia. A Bíblia diz que o diabo foi o autor do pecado. Antes de ser diabo, era um querubim ungido, quis ser mais que Deus. Deus expulsou de lá. E Deus preparou o inferno para ele. O inferno, o lago de fogo, não é para o homem. Mas ele conseguiu derrubar o homem. Todo aquele que serve ele é servo dele. Se você é um servo de Deus, vai ser arrebatado para o céu. Agora, se você não serve a Deus, vai para onde? E tem alguém que até diz: ah, não tem diabo. Tá. Não tem. Querido, não é brincadeira. O que acontecerá quando Jesus voltar? Comentamos aqui o que vai acontecer. Vai chegar um dia, os acontecimentos, as pragas cairão, os rios serão acometidos, os rios serão transformados a água em sangue. A Bíblia diz que porque eles derramaram o sangue dos profetas, eles fizeram toda a judiação com Jesus, com os profetas dele, ele vai dar sangue para eles beber. Alguém, mas que Deus é esse? Ele já fez isso. Quando tirou a nação de Israel do Egito pela mão de Deus, Moisés sendo o libertador por Deus, ele enviou 10 pragas no Egito. Ele enviou 10 pragas no Egito. Eles tinham uma imagem protetor das rãs. Ele encheu os palácios, as casas dos egípcios de rã. E o que eu estava meditando esse dia é uma coisa: o rio Nilo não tinha tanta rã assim para encher a nação toda de rã. Só que quando ele criou a rã, todos os animais, está na minha Bíblia e na sua, ele determinou que da água viessem os animais. Dentro das águas foi gerado os animais. Pode ler na Bíblia. Então, quando ele quis encher o palácio de rã, as casas dos egípcios, uma nação, as casas, a cama, todo lugar tinha rã, ele ordenou, e o Egito encheu o rio Nilo, encheu a cidade de rã. Jogou pó para cima, virou piolho. Deu para entender? Vocês estão compreendendo? E a Bíblia diz que o rio Nilo se tornou em sangue. Para quem vai no Egito, veja aquele tamanho lá, aquilo lá já correu sangue. E a Bíblia diz que os peixes morreram e o rio fedeu. No Apocalipse, os rios vai correr sangue. Eu ouvi um dia uma firma que diz que vão estocar água, que quando os rios virar sangue, eles vão ter água estocada. E engano deles, o rio Nilo virou sangue, e todos os lugares que tinha água, todos os tanques, todas as vasilhas dentro de casa, abria a torneira, não sei se tinha torneira já, né? Mas tinha. Saía sangue. Pastor, você está louco? Não, essa é a realidade. Sabe por que isso? Por causa do pecado. Por causa do homem abandonar a Deus.
Por causa do homem viver na miséria, no pecado, tudo que não presta. E nós estamos pregando, Jesus está voltando. Esse castigo no mundo todo, essa coronavírus, é uma demonstração pequenina do que vai acontecer no mundo. Vai chegar dia que não vai ter hospital para pôr os doentes. Vai chegar uma praga do alto da cabeça. A Bíblia diz lá em Zacarias que essa é a praga que o Senhor vai ferir os que vão pelejar contra Jerusalém, contra Israel. Estando eles em pé, apodrecerá os seus olhos nas suas órbitas e a língua na boca. O homem vai estar em pé com a língua podre e o olho podre. Leia Zacarias. Essa é a praga que vai cair sobre quem? Diz, mas que Deus é esse? Ele sabe, que Deus é esse? Que nem alguém diz que Deus é esse que deixou vir esse coronavírus. Sabe por que veio? Por causa da maldade que está no mundo. Os homens esqueceram de Deus. Salmo 9, o verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que esquecem de Deus. Jesus está voltando, irmão. Para de brincar de crente. Seja crente de verdade. Seja crente genuíno. Seja crente fiel. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Prepara a igreja. Nós ouvimos, muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Vai assim, irmão, vai desaparecer sim. Em todas as cidades, naquele dia, todo mundo vai ser abalado. A cidade de Conchal, gente sobe chorando e desce chorando. Por quê? Tem lar que tem um filho só dentro da casa que serve a Jesus, a outra família não. De repente some ele. Entendeu? Marido crente e a mulher desviada da igreja. Jesus rebata ele, ela fica sozinha. Entendeu? Porque num abrir e fechar de olho ante a última trombeta, eu li em 1 Coríntios 15, 52. Só para terminar a mensagem, recapitulando. 1 Coríntios diz aqui, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Iremos receber um corpo glorioso. A Bíblia diz que assim como Jesus é, o nosso corpo será igual ao dele. Sabe por que será igual? Porque Deus enviou ele. Ele passou pelo processo da morte e da ressurreição, levantou num corpo glorificado. Ele desceu para o ventre da Virgem, o Verbo, mas ele se manifestou para nós em carne e ossos como nós, a diferença que não tinha pecado. Ressuscitou num corpo glorificado. No momento que ele saiu do Monte das Oliveiras, que subiu ao céu, os apóstolos ficaram olhando, ele simplesmente saiu, tirou o pé do chão e foi subindo. E os anjos desceu e disse para ele, por que varões que estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, um dia há de voltar. Ele está voltando. Ele está voltando. Quem garante que ele possa até vir antes que o coronavírus pare de matar? Nós não sabemos. Alguns até acreditam que depois disso haverá um avivamento na igreja. Eu até acredito, porque tinha uns crentes. Sabe quem que Jesus vem buscar? Os escolhidos. Porque eu tenho certeza que no mundo todo tem um povo que não está tão preocupado por não ter culto, porque tinha culto de oração, terça não ia orar. Eu não falo daqueles que trabalham, chega tarde do emprego, eu tenho cuidado quando falo. Mas fica em casa dormindo, na internet, na televisão, vendo porcaria. Em vez de ir para a igreja orar, terça-feira oração era um pouquinho de gente.
Quinta-feira, ensinamento, um pouquinho de gente. Alguém só ia domingo. Esses até não está achando muita falta, mas sabe quem está achando falta? Aqueles que terça-feira estavam lá orando, quinta-feira estava lá no culto, sábado estava lá no culto, domingo estava lá no culto. Esse acha falta. Vocês tomaram? Estão entendendo? E se eu não pregar, se eu não falar, não vou me acovardar. O que acontecerá quando Jesus levar a igreja? Vocês viram tudo. Você já pensou? Quantos bilhões de pessoas tem no mundo? Hoje tem a média de 7 bilhões. Parece até 21, 22, até estavam vendo, vai ter 11 bilhões, uma coisa assim, de pessoas no mundo. Vocês já imaginaram? A quarta parte desse povo morrer tudo de fome, de peste e tudo. Já fez uma ideia? Isso, gente. Mas Deus, o Senhor vai matar tudo. Não é que Deus vai matar. Não tem como. Se não aceitar Jesus e ir para o céu, vai morrer. Vai ficar. Entendeu? Queridos, estou encerrando. Eu creio que vocês já entenderam. Você que é crente já entendeu. Você já chorou aí. Você já se alegrou aí. Você aí já ficou com medo aí. Porque está despreparado. Prepara a igreja para encontrar com Jesus. Prepara o povo de Deus para encontrar com Jesus. Tudo nos mostra. Vamos cantar. Tudo nos mostra que Cristo já volta. 401 da nossa ata, e vou encerrar. Só uma altura aí, Paulinho. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Já desse mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vida é certa, breve Jesus voltará. Pra recebê-lo está bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que Ele chama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom Rei nos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.
Graças a Deus, irmãos. Pedido de oração. Aqui o irmão César. Pedido de oração para, olha aí, para o irmão César Barbosa, que irá passar por uma cirurgia na quarta-feira. Deus abençoe, meu irmão. Acredite, filho, Deus vai te dar vitória, viu? Acredite, nós estaremos orando por você. Deus te ama e nós amamos também. Deus vai te dar vitória. Olha aí, irmão. No próximo domingo é Santa Ceia. Olha aqui. Karina, vem cá. Deixa eu tomar um fôlego aqui. Fala isso aqui, filha. Senta aí. Fica tranquilo, irmão, que eu tô. Paz do Senhor, irmãos. Vou estar passando um comunicado a respeito da entrega dos kits da Santa Ceia, que é o próximo domingo. Então, a secretaria vai estar entregando nos seguintes horários. Na quinta-feira, que é o feriado, das 8h30 às 11h30, aí fecha por horário de almoço e retorna às 13h30 às 16h30. Na sexta-feira, da mesma forma, às 8h30 da manhã, às 11 da manhã, depois voltando do almoço, das 13h30 às 16h30, e à noite eles estarão lá também entregando das 18 às 21 horas. E no sábado será só na parte da manhã, das 8h30 às 11h30. Então vai seguir o mesmo ritmo que foi o mês passado. Os irmãos estão retirando e aí no domingo o pastor está fazendo a Santa Ceia pela live também. Amém? Do mesmo jeito que foi feito já outros 2 domingos. Mesma coisa. Amém, queridos? Tomei um fôlego aqui e não deu tempo nem de tomar água, irmão. Aí eu já bebi um copo inteiro de água aqui. Amém, queridos? Me sinto à vontade, estou na casa de Deus, tá? É assim mesmo. Então, no próximo domingo, como já foi outros 2 domingos passados da ceia, às 9h30, né? Às 9 horas a gente começa o culto aqui. E às 9h30 a gente ora pelo cálice, pelo pão, pelo cálice, e nós participaremos da Santa Ceia. Nunca imaginaria na nossa vida que ia acontecer um negócio desse. Vai para a terceira Santa Ceia em casa. Mas nós estamos esperando Jesus. Nós não estamos podendo ir para a casa de oração, mas estamos podendo ir para o céu, amém? Quem está podendo ir para o céu? Não pode ir ali, mas para o céu ninguém vai impedir nós, tá? Ninguém vai impedir, tá? Deus abençoe. Deus abençoe a todos, né? E que o Espírito Santo de Deus continue falando nos nossos corações, tá? Semana de Santa Ceia. Convido os irmãos para na terça-feira, irmão, culto de oração, às 8 horas da noite, irmão. Todos os irmãos da igreja que estão me ouvindo, vamos estar na próxima terça, às 8 da noite, dobrar o nosso joelho e tirar pelo menos 40 minutos de oração, tá? Na quinta, vamos estar orando mais essa semana, vamos estar orando, tá? E na quinta-feira é feriado, né? Nós estaremos aqui novamente no culto na quinta-feira, no sábado, no domingo, né? E os irmãos orem para que Deus nos conceda a graça, que nós possamos continuar firme, tá, queridos? O que acontecerá, né? Os acontecimentos, nós só estamos esperando um acontecimento bom. Eu não estou nem um pouco preocupado com o que vai acontecer depois. O depois não é para nós, é para aquele que fica aqui, tá? Amém? Que Deus abençoe. É só, né? Vamos agradecer pelo culto, Pai querido. Nós te louvamos, te agradecemos pelos louvores, pela palavra, pelo toque do Teu Espírito que o Senhor nos concedeu de poder ministrar essa palavra. Senhor, comentando, lendo alguns versículos e comentando assim, Senhor, aquilo que realmente vai acontecer. E que fique isso no coração do povo, das pessoas, e que possamos ser crentes de verdade. Pai, despede agora a Tua igreja em paz,
cada um que irá agora para o seu quarto dormir, descansar. Dá-nos uma semana de paz, uma semana de bênção. Livra dos perigos, livra dos males. Guarda nossas famílias, o nosso lar, guarda a nossa cidade. Tem misericórdia do nosso Brasil. Pai querido, tudo isso eu peço e agradeço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um desde agora e sempre todos digam amém.